Olá pessoal, segunda aula do curso Responsabilidade Social e Terceiro Setor. Nesta aula será entendido como funciona a gestão de projetos, iniciando por uma breve explanação sobre como se dá o processo de gestão nas organizações. Este processo de gestão, ou processo administrativo, inserido num contexto organizacional, é constituído daquele que um administrador realiza, ou seja, daquilo que é feito por todos os administradores, seja o presidente ou o supervisor, passando pelos gerentes, enfim, todos os membros da organização. Não há um conjunto universalmente reconhecido de funções administrativas, mas geralmente concentram-se em 5 funções básicas que são componentes essenciais para que uma organização siga estruturada, cujas funções têm uma sequência que deve ser seguida para que os objetivos sejam atingidos. Essa sequência deve ser planejar, organizar, comandar e controlar. Comandar, coordenar e controlar. Tais características são comuns a todo administrador, independente do trabalho, cargo ou função e empresa em que realiza. Em outras palavras, tanto o presidente quanto o diretor, coordenador, supervisor, etc., realizam atividades de planejamento, organização, comando, coordenação e controle, e além disso, isto constitui suas funções administrativas. As funções administrativas de planejamento, direção, organização e controle, quando consideradas de forma isolada, são apenas funções administrativas. Contudo, se forem consideradas de forma conjunta, como um todo, geram um processo administrativo. A atual situação econômica e social mundial exige que as organizações, independente do setor de atuação, adotem características que lhe permitam maior flexibilidade e adaptação ao ambiente no qual atuam. Isso, em parte, se percebe muito nas empresas, cada vez mais competitivas. Alia-se a isso ao processo de globalização, instabilidade política e financeira, cobrando assim que as empresas sejam mais rápidas e assertivas quanto à sua posição no mercado e na sociedade. Adquirir consciência sobre essas necessidades, transformações, permitirá a organização manter-se na dianteira, na vanguarda, dentro de seu espectro de atuação. Isso exige, por isso só, a conduta de vários conjuntos de atividades que podem e devem ser tratados como projetos, por suas características inovadoras e necessidades de integração. Para que uma organização obtenha o resultado esperado, é necessário possuir um bom planejamento que preceda as características do cenário no qual está inserida, e assim possa realizar suas atividades tomando as decisões corretas e criando as estratégias de atuação mais adequada ao objetivo proposto. O sucesso de um projeto é alcançado através da realização de uma sucessão de processos que, ligados entre si pelos resultados que produzem, vão se complementando e construindo um resultado que atende às especificações pré-determinadas, equilibram diferentes interesses e forças e atendem expectativas de pessoas com diferentes personalidades. Um processo é, portanto, um conjunto de atividades sequenciais, com meio e fim, e que, por meio destes, a organização transforma seus recursos em produtos, informações e serviços
direcionados aos clientes. Um processo é uma série de ações interrelacionadas que visam gerar algum resultado. Nas organizações, os processos são realizados por pessoas e se enquadram em uma das duas características enumeradas a seguir. Processos orientados ao gerenciamento de projetos se relacionam com a descrição e a organização do trabalho necessário ao desenvolvimento do projeto. Processos orientados ao produto se relacionam com a descrição e a organização dos trabalhos necessários à produção do produto, resultado do projeto dentro de suas especificações. Cada processo caracteriza-se por suas entradas, saídas, técnicas e ferramentas, que são mecanismos de tratamento aplicados para que as entradas se transformem em produtos ou serviços, e as saídas que são os resultados gerados no fim do processo. Com relação aos processos de iniciação, é onde se define um novo projeto ou uma nova fase. Essa etapa identifica uma necessidade interna ou externa e as primeiras estratégias são criadas para resolver um problema. É nesse processo que será concedido a aprovação para o cumprimento de recursos da organização para execução do projeto ou da fase. Existem também os processos de planejamento. Nesse grupo acontece um detalhamento dos objetivos que se pretende alcançar, a criação do escopo, traçando as ações necessárias para o alcance dos objetivos do projeto. Esse é o grupo onde existe uma maior quantidade de processos, pois o conceito de projeto diz que este é a criação de algo que ainda não foi feito, e por isso mesmo um planejamento eficaz se mostra de suma importância. São esses grupos de processos que definirão como será o projeto, a determinação dos custos, os requisitos, as partes interessadas, etc. O planejamento deverá abranger todas as áreas do gerenciamento de projetos e considerar as principais variáveis para a boa execução das atividades, estabelecendo também suas prioridades. Os processos de execução nesse grupo compreendem a coordenação de pessoas e atividades de acordo com o plano de gerenciamento elaborado durante o planejamento. É o momento onde se materializa o que foi pensado até então. Nessa fase, torna-se evidentes os erros cometidos durante a etapa de planejamento. Grande parte do tempo e recursos de um projeto será consumida durante a execução e, por isso, o gerente de projeto deve exercer sua função na coordenação e direcionamento de recursos, visando sempre o cumprimento do planejamento dentro do cronograma. Quanto aos processos de monitoramento e controle, é neste grupo que são feitas e analisadas as avaliações de desempenho para averiguar se o projeto está seguindo o planejado. Revisão, acompanhamento e regulação do progresso e desempenho do projeto são realizados neste grupo, junto com a identificação de quais áreas necessitarão ou não de mudanças. É comum que essa fase ocorra paralela à execução, para que o controle seja realizado da forma mais adequada possível, verificando e comparando a situação entre o planejado e o realizado, para que soluções corretivas e ou preventivas sejam tomadas rapidamente. Os processos de encerramento, muitas vezes ignorado,
Esse conjunto de processos é responsável pelo término formal das atividades, com alcance dos objetivos. A equipe será desfeita, as informações são reunidas, armazenadas e a documentação deve ser concentrada para posterior análise. A auditoria interna e externa é realizada durante seu encerramento. Projetos fazem parte do cotidiano de todos o tempo todo, de lei, construções de casas, de vendas, de organização de eventos, etc. No que tange a esses projetos, as organizações podem ser divididas em duas categorias: organizações que se dedicam apenas a atividades funcionais, indústria, comércio, etc., e aquelas voltadas para projetos, ou seja, aquelas que vendem produtos ou serviços de acordo com a demanda do cliente ou da sociedade. É necessário, contudo, entender que os projetos não são operações a respeito disso. O projeto termina quando seus objetivos e metas satisfazem as partes interessadas. Às vezes, terminam quando se chega à conclusão de que não é possível cumprir suas metas e objetivos, ou quando o produto, serviço ou resultado do projeto não são mais necessários, o que determina então seu cancelamento. Projetos existem para viabilizar um produto, serviço ou resultado que não existia antes. Isso pode incluir produtos tangíveis, serviço como consultoria ou gerência de projetos e funções de negócios que apoiam a empresa. Em outras palavras, projetos são criados com início, meio e fim. Deve atender a uma demanda específica e, tão logo essa demanda for atendida, deve ser finalizado, pois sua proposta é trazer algo novo. Não no sentido de sempre criar algo diferente, mas novidade no âmbito do resultado do bem ou serviço desejado. Falemos agora acerca das áreas de conhecimento na gestão de projetos. A gestão de projetos pode ser dividida em 42 processos diferentes, alocada em 9 áreas de conhecimento. É importante que se compreenda essas áreas de conhecimento juntamente com seus processos. Esta área se dividem em gerenciamento de integração de projetos, gerenciamento do tempo do projeto, gerenciamento de custos do projeto, gerenciamento da qualidade do projeto, gerenciamento de recursos humanos do projeto, gerenciamento das comunicações do projeto, gerenciamento de risco do projeto, gerenciamento de aquisições do projeto. A área de processo do gerenciamento das integrações é a que permite que todas as outras áreas do projeto estejam integradas, garantindo assim que as necessidades e objetivos sejam alcançados ou superados. O gerenciamento de integração envolve equilibrar os objetivos e alternativas concorrentes, a fim de atender ou superar as necessidades dos interessados. Os processos que compõem esse grupo têm uma interação não apenas entre si, mas como todos os demais, pois cada processo possui uma ligação com o outro e necessita dos resultados produzidos por eles. Qualquer falha na integração poderá comprometer o sucesso do projeto. No contexto do projeto, a integração possui também características essenciais para a conclusão deste, assim como a satisfação das partes interessadas, que são unificação, consolidação, articulação e ações integradoras. É neste momento que serão definidas e realizadas as alocações de recursos. Para tal, há de se atentar aos seguintes processos: gerenciamento de integração do projeto,
que envolve o desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças, encerrar o projeto ou fase. Há ainda o gerenciamento do escopo do projeto. O escopo é todo o fluxo de projetos que devem ser realizados a fim de garantir a entrega do projeto dentro dos requisitos previamente determinados. É, portanto, todo o trabalho necessário para que um produto ou serviço objetivo do projeto seja entregue ao final. A gerência de escopo abrange processos requeridos para certificar a inclusão de todas as atividades necessárias para terminar o projeto com sucesso. É de suma importância que todos aqueles que estejam envolvidos no projeto tenham conhecimento de todo o seu escopo, tendo fácil acesso ao mesmo para consultas, a fim de que todos tenham a percepção correta das atividades. Qualquer dúvida ou interpretação diferente dele pode ser vista como um alerta para melhoria na sua descrição. Entre as 9 áreas do conhecimento, o gerenciamento do escopo do projeto é a área que abrange os processos requeridos para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário para complementar a forma bem-sucedida desse projeto. Todo tipo de esforço que não esteja definido dentro do escopo do projeto pode ser considerado como desperdício de tempo e provavelmente irá gerar aumento dos custos finais. Essa área se divide em 5 processos que podem ser classificados da seguinte forma: coletar os requisitos, definir o escopo, criar a estrutura analítica do projeto, verificar o escopo, controlar o escopo. Quanto ao gerenciamento do tempo do projeto, essa área engloba os processos que são necessários para a garantia da conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Ela possui como objetivo conhecer a duração das atividades, elaborar cronograma e monitorar qualquer desvio do que previamente estava planejado. O tempo é, portanto, um dos fatores que determina a viabilidade de um projeto. Por isso, é tão importante uma previsão de duração que atenda às expectativas das partes interessadas. A importância dessa área mostra sua necessidade para garantia do cumprimento e manutenção das atividades do dia, algo determinante para a conclusão dentro do prazo estabelecido. Essa área se divide em 6 processos que podem ser classificados da seguinte forma: definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma, controlar o cronograma. Quanto ao gerenciamento de custos de projeto, o objetivo desta área de conhecimento é assegurar que o projeto seja concluído respeitando os custos do orçamento previsto. As atividades dessa área são responsáveis por definir estimativas relacionadas a custo de recursos, além de ajudar no controle para que tudo permaneça dentro do esperado. Por ser naturalmente determinante para o sucesso do projeto, o gerenciamento de custos requer uma abordagem disciplinada. É um processo que inicia ainda na fase de planejamento e se estende até o seu encerramento. Qualquer desvio ou variação que venha a acontecer no escopo do projeto afeta o custo, comprometendo o alcance do objetivo final. Há, portanto, de se preocupar com os seguintes processos:
estimar os custos, determinar o orçamento, controlar os custos. Quanto ao gerenciamento da qualidade do projeto, este possui como objetivo garantir que o projeto seja concluído segundo os parâmetros de qualidade definidos, de modo a atender às necessidades de todos os envolvidos. É nessa área onde se concentram os processos que serão responsáveis pela garantia da qualidade do produto e do processo de gerenciamento. Estes avaliam os processos de acordo com os padrões estabelecidos na fase de planejamento para certificar que os clientes estejam recebendo o que esperavam. O fracasso em atender aos requisitos de qualidade para aquilo que é produzido, tanto como para aqueles que o produzem, time de produto, como também para o que podem condenar o projeto ao fracasso. Os 3 processos responsáveis para garantir o funcionamento do gerenciamento da qualidade do projeto são planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade, realizar o controle da qualidade. Quanto ao gerenciamento de recursos humanos do projeto, um projeto ele é realizado por pessoas e que, antes de tudo, são elas que determinam as condições de projeto, já que o fator humano representa uma alternativa para a superação das falhas de planejamento, fazendo com que as metas sejam atingidas. O objetivo principal desse processo é a garantia de que os recursos humanos do projeto serão utilizados da melhor maneira. O gerenciamento de recursos humanos abrange todas as interações com pessoas, e é nesta área que elas serão alocadas, mobilizadas, controladas para que seus trabalhos sejam o mais eficazes possíveis. Os processos relacionados ao seu desenvolvimento incluem desenvolver o plano de recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto. Quanto a gerenciamento das comunicações do projeto, engloba todos os processos necessários para que as informações geradas no decorrer da execução do projeto sejam trabalhadas de maneira adequada. Existem muitas formas de interação entre as equipes que se comunicam bastante durante todo o ciclo de vida do projeto. Por isso, as atividades de comunicação possuem várias dimensões, sendo elas interna e externa, formal e informal, vertical e horizontal, escrita e oral, verbal e não verbal. Assim como as demais áreas do conhecimento, o gerenciamento das comunicações assume uma função de suma importância, servindo como elo entre a equipe e os demais interessados. A comunicação eficiente entre os interessados do projeto, ou seja, a comunicação constante entre todos os interessados, possibilita que o projeto progrida de maneira ordenada, evitando desvios e a perda de controle. Os processos a eles atrelados são identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir as informações, gerenciar as expectativas das partes interessadas, reportar o desempenho. Quanto ao gerenciamento de risco do projeto, é um processo sistemático que identifica, analisa e responde aos riscos do projeto, ajudando a minimizar as possibilidades de um impacto de problemas de difíceis resoluções. Risco de projeto é algo incerto
e, se ocorrer, possui de alguma forma um efeito positivo ou negativo no objetivo do projeto. Eles têm uma causa e, obviamente, caso ocorra, terão também uma consequência. Os riscos no projeto têm origem na natureza incerta de todos os projetos. Eles podem ser percebidos ou desconhecidos pela equipe, mas, de qualquer maneira, sempre terá algum impacto. A organização deve ter uma abordagem proativa se não quiser ter o objetivo do projeto comprometido. Os processos para acompanhá-los são planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas a riscos, monitorar e controlar os riscos. Quanto ao gerenciamento de aquisições do projeto, em alguns momentos não é possível atender a todas as necessidades de um projeto apenas com recursos internos à organização. É nessa hora que surge a necessidade de aquisição e contratação de bens e serviços. Por isso, essa área abrange os processos que são necessários para a compra ou obtenção de produtos e ou serviços de fornecedores externos à contratada. A gerência da aquisição de projetos deve garantir que todo elemento externo participante do projeto irá fornecer adequadamente os produtos e os serviços requisitados para o seu desenvolvimento. Essa área abrange também a gestão de todos os contratos, prestação de serviços, certificando o cumprimento das obrigações contratuais. Ela abrange os processos de planejar as aquisições, realizar as aquisições, administrar as aquisições e, por fim, encerrar as aquisições. Falaremos então acerca do gerente de projetos. A administração dos processos necessários para a gestão de projetos, bem como a aplicação das ferramentas e técnicas responsáveis pela boa execução da atividade do projeto, é de responsabilidade dos gerentes de projeto. O gerente de projeto tem a função de planejar, comandar, controlar e acompanhar o projeto e desenvolvimento das atividades. Dentre essas funções, destaca-se o planejamento, que definirá o rumo do restante do projeto, que pode ser organizado em programas ou portfólios. Dependendo da forma como a organização está estruturada, um gerente ou gestor de projeto pode estar hierarquicamente subordinado a um gerente funcional, ou ainda o gerente de projeto pode se reportar a um gerente de portfólios, cabendo a cada organização o poder de decisão e a autonomia dados ao gerente de projetos. São necessárias diferentes competências para que o gerente tenha sucesso durante a execução do projeto, e cada uma delas é fundamental e complementa-se para que seja atingido o sucesso na entrega final dos resultados. Destacamos 5 habilidades requeridas pelo gerente de projetos que podem afetar a maioria dos projetos, sendo elas a liderança. Em projeto de grande porte, espera-se que o gerente de projeto seja também o líder do projeto. A comunicação envolve basicamente troca de informações. Trata-se de um dos aspectos mais importantes para o sucesso de um projeto. A negociação. Negociar significa a busca de consenso e acordo. Os acordos podem ser negociados diretamente ou com auxílio de uma terceira parte. Medição ou arbitragem são formas possíveis de negociação assistida.
resolução de problemas. A resolução de problemas envolve dois componentes: definição do problema e tomada de decisão. Influência na organização. A habilidade de influência significa a capacidade de conseguir que os trabalhos sejam realizados e as soluções atendidas. Os gestores de projetos eficazes têm grande capacidade de liderança, capacidade para estimular as pessoas a evoluir, excelentes habilidades interpessoais e de comunicação, capacidade de lidar com o estresse, habilidade para solucionar problemas e para administrar o tempo. É imprescindível a um gerente de projetos possuir habilidades nas comunicações, habilidades organizacionais, habilidades no gerenciamento do time, habilidades de liderança e habilidades internas. Em diversas organizações, principalmente nas iniciativas privadas, o gerente ou gestor de projetos é um profissional técnico, alguém com algum tipo de formação específica em uma determinada área. Porém, esse é um pensamento que, na prática, não necessariamente de forma isolada, apresenta-se como o ideal, pois nem sempre essa habilidade técnica se traduz em resultados e bom gerenciamento. Os gerentes de projeto são profissionais generalistas, cujo repertório compreende uma série de competências. Sua especialidade é resolver problemas, mas podem atuar numa variedade de campos. Embora possam ter aptidões técnicas, isso não é pré-requisito para o gerenciamento de projetos. Sua equipe de projeto deve contar com técnicos especializados, aos quais o gerente de projeto recorrerá para soluções técnicas. O conhecimento e aplicação das boas técnicas de gerenciamento são alicerces profissionais para todos os aspirantes a gerente de projeto. Isso se dá pois os gerentes de projeto são profissionais, ou pelo menos deveriam ser, com competências gerais, visto que são eles que cuidam da gestão. Todavia, a utilização de profissionais técnicos de cada área não está descartada, pelo contrário, se faz relevante toda vez que houver necessidade de uma análise mais detalhada. Há ainda uma série de habilidades que os gestores de projetos necessitam ter para conduzir suas organizações e trabalhos da forma mais eficiente possível, dentre as quais estão habilidades de comunicação, organização e planejamento, elaboração de orçamentos, resolução de conflitos, negociação e influência, liderança, formação e motivação de equipe. Reforçando essa ideia, o gestor de projetos deve ser um profissional com visão geral, aquele que vai controlar as etapas e os executores do projeto. Conhecer e aplicar os princípios e as técnicas da administração de projetos são habilidades importantes para todas as pessoas que trabalham ou se envolvem com projetos, gerentes ou não. Todas as pessoas que participam de projetos, como dirigentes de empresas orientadas para projetos, gerentes de equipes, administradores de si próprios ou integrantes técnicos de equipe, sem função de chefia, devem estar familiarizados com os princípios, os conhecimentos e as técnicas da administração de projetos. Em suma, devem aprimorar-se na área de administrar. Em outras palavras, o gestor de projetos deve ser totalmente familiarizado com as técnicas da administração, principalmente no que se relaciona com a gestão de projetos. Deve entender, antes de tudo, que todo projeto possui algumas fases específicas que podem ser resumidas em 3:
planejamento, execução e encerramento. No planejamento, define-se o escopo do projeto, enquanto na execução, como o nome já sugere, as atividades previstas no plano são executadas e finalizando, vem a etapa do encerramento, que é onde ocorre a entrega do produto ou serviço objeto do projeto. Falemos então um pouco acerca do ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida de um projeto nada mais é do que uma composição sendo constituída de fases. As fases do projeto geralmente consistem em segmentos do trabalho que permitem gerenciamento, planejamento e controle mais fáceis do projeto. O ciclo de vida de um projeto é composto por fases, em sua maioria são sequenciais, mas algumas dessas fases podem se sobrepor. A quantidade de fases pode sofrer variações e são determinadas pela necessidade de gerenciamento e controle das organizações envolvidas. É de fundamental importância uma metodologia para a implantação de uma estrutura baseada em projetos, além de melhorar o desempenho do projeto durante sua execução. A utilização de uma metodologia aumentará a confiança dos clientes, aperfeiçoando o relacionamento com eles. O ciclo de vida pode ser definido pelas variações externas às que estão sujeitas, como, por exemplo, a tecnologia, indústria, etc. Como todos os projetos devem ter início e fim definidos, desde sua iniciação, as entregas de atividades conduzidas pela equipe poderão sofrer variações de acordo com as restrições, requisitos e exigências do projeto. O ciclo de vida de um projeto serve para definir seu início e fim, pois quando uma organização identifica uma oportunidade ou necessidade dentro de um determinado ambiente, elas solicitam um estudo para analisar a viabilidade de criação de um projeto. Dessa forma, a estrutura mais aceita hoje do ciclo de vida de projetos é a seguinte: início do projeto, organização do projeto, execução do trabalho do projeto e encerramento do projeto. Algumas das características que estão presentes na maioria dos projetos são: níveis de custos e de pessoal são pequenos no início do projeto, podendo aumentar durante a execução do projeto. Quando este chega nesta fase, está no nível máximo, caindo drasticamente à medida que se aproxima do período de finalização. Influências das partes interessadas: os riscos e incertezas são maiores na fase inicial do projeto e tendem a cair ao longo do ciclo de vida. Isso se dá principalmente pelo alto custo da mudança no escopo do projeto, devido que este é iniciado. Isso se dá principalmente pelo alto custo da mudança no escopo do projeto, depois que este é iniciado. No início do projeto, a possibilidade de sucesso no orçamento e cumprimento do prazo é baixa e tende a ir aumentando à medida que se aproxima seu término. O sucesso de um projeto é alcançado através da realização de uma sucessão de processos que, ligados entre si pelos resultados que produzem, vão se complementando e construindo o resultado que atende às especificações pretendidas, equilibram diferentes interesses e forças e atendem expectativas de pessoas com diferentes personalidades. Bem, pessoal, esse foi o assunto da nossa segunda aula. Nos vemos na terceira aula. Fiquem com Deus e até mais.